Porque Tov, Haverim, Jacob, Bercedo, como vocês vão? Vamos aqui para a nossa sétima e última parte da nossa Parashá Sarvua, da Parashá de Balak, tá? Na porção da semana. Estamos aqui no capítulo 24, vamos fazer a leitura aqui justamente do versículo 14, tá? Sem mais delongas, é uma porção um pouquinho comprida, tem dois assuntos interessantes aqui. Um que começa e termina na próxima Parashá da semana, e tem um muito importante que eu quero falar com vocês, que é sobre Bilã vai falar sobre o Mashiach. Isso mesmo, um profeta das nações vai falar sobre o reinado de Mashiach, tá? Então, sem mais delongas, versículo 14 diz assim, ó: Veatá hineni role leamim. Eis-me aqui agora, indo para o que? Leamim, para o meu povo. Lehayatzha, ou seja, vem, eu te aconselharei, Achei a ser Raam Hazer, né? Eu te aconselharei o que fazer, né? O que fará, no caso aqui, o povo, né? Este povo, Le Amerra, ao teu povo, Beaharit Hayami, no final dos dias. Então, depois ali de que Bilã abençoa o povo 3 vezes e Balaque fica bravo com ele, ele fala, não, vem aqui, eis-me, Hineni, né, nem mês aqui, ou seja, já tá agora. Eu estou indo para minha casa, mas antes de eu ir para minha casa, eu vou te falar, vou mostrar para você o que este povo, o povo de Israel, vai fazer ao teu povo até o final dos dias. Olha só que interessante, tá? Então, o nosso primeiro versículo aqui já começa Bilã falando algo que está muito longe. Mas vamos ler aqui, nós vamos continuar. Olha só que interessante. O versículo 15 diz assim: ele lançou uma parábola e disse: a palavra de Bilã, filho de Beor, a palavra de um homem com um olho aberto. Nós já explicamos isso nas porções anteriores, tá? A palavra daquele que ouve os dizeres de Deus e conhece os pensamentos do Ser Supremo, que vê a visão de Deus ao deitar, mas com os olhos abertos. Você vê um pouquinho de soberba aqui, né, na questão de Bilã. Ele fala que conhece os pensamentos do Ser Supremo, que Deus falava com ele quando ele ia se deitar, como se estivesse com os olhos abertos, tá? Essa introdução é própria dele. Só que o que ele vai falar agora é extremamente a verdade. Por quê? Porque, como eu falei aqui, como a gente lembra no primeiro versículo 14, aqui ele fala: eu estou voltando para o meu povo. Ou seja, ele não voltou ainda. Então, o que acontece? Ele ainda estava com a presença de Deus ali, do pouco que ele ainda tinha dito ali, da segunda, da terceira, no caso, a segunda para a terceira aqui, ainda ele estava com a rua de Deus. Então, quando ele fala assim, eu estou indo para o meu povo, ou seja, eu vou voltar assim que eu era, né? Uma pessoa araxá, um perverso. Mas antes disso, eu vou falar para você, porque eu ainda estou com Deus, o que Deus me fez saber sobre o que vai acontecer até o final do dia com o teu povo. Olha só. E ele continua assim: eu vejo, mas não agora. Eu percebo, mas ele não está perto. Uma charada, uma parábola. Quem que ele diz aqui que eu vejo, mas não está agora? Meller, Davi, o rei David. Eu percebo, né? Mas ele não está perto. O Mashiach, aquele que virá, que seja brevemente nossos dias ainda hoje. Uma estrela sairá de Jacob e um cetro surgirá de Israel. Uma estrela quando ela dispara de um ponto a outro, ela cobre todo, né? Vamos dizer assim, todo mundo. E um cetro que vai sair de Israel é um rei. O cetro é aquele que está posto na mão daquele que governa, tá? Ele destruirá os príncipes de Moabe e ele devastará todos os descendentes de Chet. Olha só que interessante. Aí eu vou pegar aqui os comentários de Rashi para a gente adentrar no profundo dessa parte dessa porção aqui, ó. Eu vejo a proeminência e a grandeza de Jacob, mas não é o presente, apenas um momento posterior. Uma estrela sairá, conforme a tradução de Onkelos Rashi aqui, já falei que Onkelos traduziu a Torá aqui do hebraico para o aramaico, ele fala assim, uma expressão similar a ele tem esticado, dará ao seu arco, né? Em hebraico dará, ou seja, esticar, referindo-se a uma estrela que se dispara de uma flecha
né? E ela pega ali, se levanta de um ponto a outro. Um cetro surgirá, um rei que governa e domina, tá? Ele destruirá os príncipes de Moabe. Trata-se quem? De David, sobre quem se diz: ele os fez deitar na terra e mediu os 2 comprimentos de cordas para colocar a morte, tá? Isso aqui tá lá no 2 Samuel, no capítulo 8, versículo 22. Quando David ali fala, né, sobre aniquilar a questão da descendência de Moabe por toda essa situação que aconteceu com o povo de Israel, tá? Ele devastará, a palavra em hebraico aqui vem vekarká, né? É um termo que denota uma escavação, tá? Então, quando ele devastará, como eu cavei, que seria ser karti em hebraico, tá? A caverna do poço de onde foram escavados. Aí ele acha que ele dá várias passagens com o uso dessa mesma essa mesma palavra. E ele fala assim, ó, todos os descendentes de Shet. Quem era Shet? Shet era o filho de Adão. Então, quando ele fala aqui que ele devastará todos os descendentes de Shet, são todos justamente as nações, pois todas são descendentes de Adão. Isso está falando de Machia. Nós sabemos que a todas as nações no final dos tempos, como infelizmente não, acho que é tão claro que a gente não deveria nem falar disso, né? Quando se fala de Israel, quando se fala de judeu, quando se fala da nação de Israel, todos os países são contra, salvos um ou outros ali. Então, quando Bilã fala aqui que ele não só acabará com Moabe, entenda bem, vou ler de novo para vocês entenderem aqui, ó. Ele destruirá os príncipes de Moabe, ele não destruirá a nação de Moabe, o povo de Moabe, porque lembra de Ruth, a Moabita, Boaz, a avó, né, de Davi ali. Então, se ele exterminasse todo o povo de Moabe, da onde viria Davi? E da onde cumpriria essa profecia sobre David, né? Sobre essa estrela que sai da descendência de Jacó. E o cetro que vai vir de Davi, que vai vir com Mashiach. Então, por isso ele vai atingir os príncipes de Moabe, tá? Então, por isso que fala justamente sobre isso. E quando se fala assim de Shet, é toda a descendência, todas as nações que se opõem, infelizmente, hoje com o povo judeu. Então, Bilã, um não-judeu, não israelita, um profeta Araxá, uma pessoa má, um profeta das nações, uma pessoa gananciosa, começa a testar contra ele mesmo. Por que ele está testando contra ele mesmo? Ele faz parte de Moab, ele faz parte de Shet. Então, ele faz parte, ou seja, lembra? Ele era neto lá de Lavã, né, que conviveu ali com Jacó, o sogro de Jacó. Então, quando ele fala isso, ele está falando para Bilã assim, olha, eu não estou vendo como agora, como ele não está perto, como ele também não estou vendo ele estar longe. Não adianta, até o final dos dias, Deus é com esse povo. E esse povo, ele vai aqui aniquilar os príncipes de Moab, e ele vai até os confins da terra, que são toda a descendência de Shet, o filho de Adão. Então não adianta você vir me chamar aqui agora para fazer algo que é impossível, porque toda a história da humanidade está contida com o povo judeu, porque assim eles são. A menina dos olhos de Deus, né? São os primogênitos de Deus, então Deus vai tratar com eles até o confim dos tempos, até o final dos tempos. Essa é a palavra de Bilã aqui para Balaque. Aí ele vem, Edom será dominado, Seir, seu inimigo, será dominado, e Israel se fortalecerá. Né? Ou seja, Edom era descendente de Esaf, o Edomita. Tá? E nós sabemos que de Edom vieram quem? Os romanos. Tá? Aí você pega, olha a semelhança. Esaf, Edom. Esaf, o vermelho, o ruivo, Edom, o vermelho. Qual que era a cor característica do Império Romano? Vermelho. Os próprios soldados viviam com aquelas armaduras toda vermelha. A Torá não dá ponto sem nó. Gente, é um manual de toda a criação da humanidade. Toda a história da humanidade está contida nesses 5 livros aqui de Moisés. Isso é muito profundo. Dentro da Gemátria, você vê a história de toda a humanidade aqui, tá? Então, Edom, ele seria dominado. E Seir, seu inimigo, seria dominado. E Israel se fortalecerá. Ou seja, toda a história da humanidade vai ter Israel como pano de fundo. Não adianta querer apagar ou ofuscar Israel. Toda a Torá, toda a Bíblia fala do povo judeu.
Não existe Torá sem Israel. Isso é bem simples, tá? Então vem aqui e fala assim, ele destruirá o que restar das cidades, né? Refere-se às cidades mais importantes de Edom, que no caso seria Roma, como eu falei. Isso diz respeito ao rei Machia, de quem está dito, ele reinará de um mar a outro mar, e não haverá um sobrevivente da casa de Esaf, tá? No caso aqui, os descendentes de Edom, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Um soberano virá de Jacó e destruirá o que restar da cidade. O soberano virá de Jacó e destruirá o que restar, ou seja, o Machia. Quando ele viu Amaleque, ele lançou sua parábola e disse: quando Bilã viu Amaleque, ele lançou a parábola e disse: Amaleque foi a primeira das nações e o seu fim é a eterna destruição. Ou seja, ele olhou para Amaleque e falou: eles foram o primeiro que se opuseram a Israel na saída do mar, quando eles ainda estavam cansados, tinham acabado de passar por toda a situação. Amaleque foi lá e se opôs, lutou contra Israel. Então, até o final dos tempos, eles seriam aniquilados. Não vai existir nada de descendência de Amaleque. Quando ele viu os quenitas, ele lançou a sua parábola e disse: confirme são as suas moradas. Seu ninho é fixado entre pedra, pois mesmo seu quenita seja devastado, até onde a Síria poderá levá-lo cativo? É uma pergunta, por quê? Quem eram os quenitas? Vamos aprofundar aqui. Ó. Versículo 21, Rashi fala assim, né? Quando ele viu os quenitas, uma vez que os quenitas estavam acampados perto dos amalequitas, como está dito, disse Shaul ao quenita, né? Lá no livro de Samuel, 1 Samuel 15, versículo 6. Foram mencionados depois dos amalequitas. Ele percebeu a grandeza dos filhos de Itró. Por quê? Porque Itró descendia, né, dos quenitas, também conhecido como o quenita, de quem se disse os tiratitas, tiratinhos, shimati, simatim, sorratitas, shoatim, por aí vai. Tá? Ou seja, quando ele fala aqui, confirme são as suas moradas, Bilã está falando aqui, se surpreendeu com Itró, que é quenita. Eu me pergunto como você mereceu isso, né? Você não estava comigo no conselho que damos ao faraó? Não devemos agir sabiamente com eles? Ou seja, nós sabemos que Bilã e Itró estavam no conselho com o faraó quando o faraó perguntou o que deveria se fazer com o povo judeu. E ele aqui, Bilã fica abismado que como que Deus fala assim, que ainda que os quenitas sejam devastados, né, sejam espalhados pela Síria, Deus ia coletá-los de cada canto do mundo, né? Portanto, você se estabeleceu ali na fortaleza de Israel, tá? Isso aqui está no Tratado de Sanhedrin, na página 106a do Talmud. Pois mesmo se o quenita seja devastado, Urash continua, afortunadamente para quem, como você se estabeleceu na fortaleza, pois você nunca será banido do mundo. Mesmo se você estiver destinado a ser exilado juntamente com as 10 tribos, né, que nós sabemos que as 10 tribos se perderam, e ser eliminado do lugar onde você estiver assentado, e daí? Até onde a Síria poderá levá-lo cativo? Quão longe ela irá lhe exilar? Talvez até Relá ou Havor? Isso não é considerado ser banido do mundo, mas ser movido de um lugar para o outro, e você acabará voltando juntamente com os exilados, porque assim como as 10 tribos de Israel se perderam e no caso ali, os Queni, né, acabaram fazendo parte, por causa da questão de Tro, que havia se convertido ali ao judaísmo lá, quando ele viu com Moshe Deus falando com o povo, o Bilã fala, ainda que ele seja espalhado pelo mundo, você não vai ser aniquilado, você ainda vai vir juntamente com os exilados, como as 10 tribos, tá? Continua assim, ele lançou sua parábola e disse, ai, quem pode sobreviver quando Deus colocar essas coisas, né? Quem poderá sobreviver diante do terrível decreto quando essas coisas entrarem em vigor, tá? Navios virão dos quititas, eles afligirão a Assíria e afligirão o outro lado do rio, mas eles também perecerão para sempre. Vamos lá, ó. Mas eles também perecerão para sempre. Da mesma forma que Daniel explica em relação ao Império Romano, tá? Ou seja, até que o animal seja morto e seu corpo seja destruído. Isso aqui está lá em Daniel no capítulo 7, tá? Versículo 11. Esse é um assunto muito bem complexo, tá? Bem complexo mesmo, não dá para a gente entrar em detalhes aqui, mas o que ele está falando assim, ainda que o navio dos quititas, eles afligirão a Síria, né, o Império Romano todo ali afligirão, virão de um mar para outros navios do Império Romano, eles também perecerão para sempre, tá?
Vamos lá. Bilã pôs a se mover. Ele saiu e retornou para casa de Balaque também, e Balaque também seguiu seu caminho. Antes da gente entrar nesse versículo, tá? Nós estávamos falando justamente de Edom. Nós sabemos, como eu acabei de falar, Edom veio o Império Romano. Então, ainda que os navios, né, do Império Romano ali começam a afligir o povo da Síria e tomem conta dele, nós sabemos que o Império Romano também caiu, tá? Por causa da questão de Israel. Destruíram o templo, olha só que interessante, eles destruíram o templo, os judeus se afastaram, então tudo o Império Romano ruim. Só que é fato histórico. Não preciso nem estar falando disso, né? É um fato histórico, ou seja, Deus já estava mostrando para Bilã algo que ia acontecer lá na frente, bem lá na frente, tá? Ou seja, não ia ficar nada da descendência desses povos, porque eles acabaram, né, entrando na frente do povo de Deus. Lembra quando o povo Moshe foi pedir para Edom para passar pelo caminho ali, até Edom não permitiu? Tá? Isso é muito profundo, gente. Então fala assim que Bilã pôs-se a mover, ele saiu e retornou para a sua casa. E Balac também seguiu o seu caminho. Então nós vemos aqui que, a partir daqui, Bilã voltou a ser o que ele era. Aqui, a partir daqui, Deus não falou mais com ele. Nós vamos ver o fim dele no livro de Samuel, tá? Então, o povo judeu se estabeleceu em Chitim e o povo começou a se promiscuir com as moças moabitas. Lembra que Bilã falou para Balaque: vou dar um conselho para você fazer contra o povo judeu. Já que contra Israel não vale encanto nem maldição, eles são perfeitos perante Deus, eu vou te dar um conselho aqui. Coloque, né, tendas das moças moabitas no caminho do povo judeu. Moças bonitas, belas, tá? E o que vai acontecer? Vamos continuar aqui. Eles começaram a se promiscuir com as moças moabitas. Convidaram o povo para banquetes, para seus deuses, e o povo comeu e se prostrou diante dos seus deuses. É engraçado como a sensualidade ela é muito forte, né? Isso é uma coisa tão comum nos nossos dias como era antigamente, né? Eu costumo dizer, colocaram-se tenda aqui, colocaram banquetes para eles e acabaram comendo e se promiscuindo ali, né, com seus deuses. É interessante quando você vai ver uma propaganda hoje, seja ela qual for, muitas das vezes, uma propaganda de um carro, um celular, não sei, tá? Eu sou muito desligado de televisão, tá? Já comentei sobre isso aqui. Mas o que eu sei é que, verdadeiramente, se você está andando, passeando, você vê um outdoor, tem lá um carro, o que vai ter do lado de um carro? Uma moça, uma bela moça, muitas das vezes ali, né, com uma roupa aqui com decote, saia curta, tal, tudo. Mas você está interessado no quê? No carro. Assim funciona o marketing, tá? Não vou adentrar sobre isso aqui, que eu também conheço um pouco da área por causa da questão da programação. Mas você entende que aquilo vai chamar a atenção da pessoa? O que tem a ver o carro com a moça? O que tem a ver o automóvel? O que tem um celular? O que tem a ver uma casa? O que tem a ver uma férias, um passeio, uma agência de viagem? O que tem a ver você colocar uma pessoa bonita, muitas das vezes quase despida? Fizeram a mesma coisa com o povo. E eles caíram a ponto de adorar o seu Deus. Aqui que entra, olha só, o que eram os deuses dos Moabitas. Né? Israel se prostrou. Israel se apegou a Baal-Peor. Baal-Peor, a palavra Peor aqui em hebraico é Poarim. Poarim em hebraico é o ânus, tá? Então o que acontece? Olha o culto a Peor que era feito. As pessoas se despiam perante a estátua de Peor e defecavam na frente dele. Este era o culto feito pelos moabitas. Aí você imagina o povo judeu, por causa das belas mulheres, pegando agora, se fazendo a mesma coisa por causa das lindas mulheres moabitas. Ó, vocês comem, tem um banquete, mas vocês também têm que adorar nosso Deus. E é assim que a gente adoramos eles. Deus ficou furioso com Israel. Deus disse a Moshe: reúna todos os líderes do povo e os pendure diante de Deus, à luz do sol. Então a fúria de Deus partirá de Israel. Então Deus fala assim: olha só, eu usei um profeta, uma pessoa perversa, uma pessoa gananciosa, para falar bem de vocês, dizer que não havia mal, não havia erro em Israel,
Eu mostrei para todo o povo de Moab, eu mostrei para o príncipe Balaque, o rei ali, que não tinha como amaldiçoar, e agora vocês me caem nessa situação. Moshe faz o seguinte, pega, reúne todos os líderes do povo e os pendure diante de Deus, à luz do sol. Então a fúria de Deus partirá de Israel. Você imagina você pegar, falar bem de uma pessoa, tal, tudo, você vai levar uma pessoa para apresentar, para trabalhar na sua empresa. Que você trabalha, você fala bem a pessoa, é uma pessoa justa, tal, tudo, daqui a pouco ela começa a dar trabalho. Começa a fazer coisas erradas na empresa, começa a atrasar, tal, tudo. Com que cara que você vai ficar perante o seu patrão, sobre o seu gerente? Tá? Eu pego esse assunto bem comum para você entender. Imagine Deus falando bem de todo Israel e me vem essa situação agora. Moisés pega os líderes, pendura e enfoca essas pessoas no meio de todos para eles entenderem. E assim a fúria de Deus foi aplacada. Tá? Moshe disse aos juízes de Israel: cada um de vocês matará seus homens que se apegaram ao Baal Peor, que se apegaram, que fizeram essa idolatria, sabe? Que a gente não consegue nem pensar como que pode fazer uma pessoa ter um culto desse. Eis que um homem israelita veio, tá? No finalzinho aqui da nossa paraxá, não é falado quem é esse homem e nem essa mulher midianita, tá? Veio um homem e trouxe uma midianita para seus irmãos aos olhos de Moshe e aos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel. Eles ficaram chorando na entrada da tenda da reunião. Por quê? Porque esse líder aqui, esse príncipe dentro do povo judeu, trouxe essa mulher medianita na frente dos olhos de toda a congregação, na frente de Moisés, e começou a ter relação com ela na frente da tenda. E Moshe não pôde fazer nada. E você fala, mas por que Moshe não fez nada? Porque ele falou para Moshe. Assim diz, né? O Rashi, olha só. Aos olhos de Moshe, eles lhe disseram, Moshe, esta mulher é proibida ou permitida? Se você disser que é proibida, quem lhe permitiu a filha de Tro? Etc. Conforme relatado lá no Tratado de Sanhedrin. E depois, quem foi que permitiu a bela Cushita, a bela mulher lá Cushita, né, que Moshe trouxe? Ou seja, Moshe ficou de mãos atadas, sem poder fazer nada. Eu vou ler um assunto aqui, só para a gente adentrar aqui, ó. Eles ficaram chorando. A lei sobre aquele que mantém relações com a mulher não judia possa ser executado por alguém que sinta um desejo avassalador de vingança em nome de Deus. Né? O nome de Deus havia sido esquecida. Assim não sabiam como agir, todos eles romperam num choro. Isso não é uma lei da Torá. Tá? Isso aqui é um zelo. É o que vai acontecer aqui na frente. Ramban ele explica o seguinte, que se uma pessoa, né, viu ali um judeu e um não judeu ter relação, se ele for movido de um zelo tão grande e ele tirar a vida desses dois, por zelo por Deus, não lhe é feito nada. Porém, se o ato já foi consumido e ele não fez, né, aquela coisa, né, não foi em flagrante, e ele matou ali, ele cabeu de pena de morte, aquele que fez isso. Se o outro que fez o ato com a mulher se defendeu antes da pessoa atacar e teve o zelo, e ele matou essa pessoa que teve o zelo, a lei ainda absolve o outro, porque não tem essa lei. Por isso que o Moshe não sabia o que fazer aqui. Só que foi passado oralmente que se isso acontecesse e fosse feito no mesmo ato ali, que é o que nós vamos ver, aquela pessoa estava cumprindo um zelo perante Deus. Vamos continuar aqui. Pinhas, versículo 7. O filho de Eleazar, o filho do sumo sacerdote, né, o filho de Aharon. O filho de Aharon, o sacerdote, viu. Ele se levantou dentre toda a congregação e com uma lança em suas mãos entrou na tenda atrás do homem israelita e ficou em ambos, no homem israelita e na mulher, exatamente através do seu ventre. Então Pinhas, filho de Eleazar, o sacerdote, foi lá, pegou uma lança e atravessou os dois, enquanto os dois estavam tendo a relação, como a gente acabou de explicar aqui. Então ele fez o quê? O zelo de Deus. Então ele não era passivo de pena de morte. Moshe não poderia fazer aquilo porque ele foi afrontado e ele realmente se viu de mãos atadas. Já Pinhas, o filho de Eleazar, o sumo sacerdote, ele não tinha isso. Então o zelo tomou ele, ele foi
e matou os dois enquanto ambos faziam o mesmo ato, porque varou os dois, o ventre dos dois. Então ele estava em pleno ato na frente de todos, tá? Aí o último versículo diz assim, né? A praga então cessou entre os filhos de Israel. Um total de 24 mil morreram na praga. Amigos, só para nós encerrarmos então aqui, tá? Eu não vou me focar sobre esse assunto, porque ele vai ser melhor explicado quem era Pinhas e toda essa questão do zelo na primeira porção da Paraxá da semana, que é a Paraxá de Pinhas, que é a próxima Paraxá agora. Lá a gente explica um pouquinho melhor sobre o desfecho dessa história aqui, tá? Eu quero me focar com vocês justamente no começo, sobre a profecia de Davi e o rei Messias, tá? Como nós lemos lá, que ele diz assim, né, no versículo aqui, 17, eu vejo, mas não está agora. Davi, eu percebo, mas ele não está perto, o Mashiach. Tá? Tanto o Rambam como o Urashi aqui confirmam que realmente é Davi e o rei Messias, porque vai sair de Jacob, vai sair de Israel, uma estrela e um cetro, aquele que vai governar. Maguen David tem a estrela de Davi, todos sabem, né? A questão, a referência. Então, daqui nós entendemos que o que Bilã fez? Sabe quando você diz assim, ó, não diga nenhuma palavra, que tudo aquilo que você falar pode ser usado contra você no tribunal? Bilã não era judeu, não era um israelita. Então, por que Deus fez com que ele profetizasse acerca do Mashiach? Para que todos sejam indesculpáveis perante Deus. A pessoa pode falar, tá, mas Deus deu a Torá para os judeus e o conceito do Mashiach Deus deu para os judeus. Esse aqui é um outro assunto muito profundo, tá? O que é profundo, Amaury? O Mashiach, o Messias, é um conceito judaico. É um conceito da Torá. É um conceito que Deus deu para os judeus. Toda a Torá aqui, né? Os 5 de Moisés, os Ketuvim, os Nevim, que são Nevim, são os profetas, os Ketuvim são os escritos, Ruth, né? Ali Samuel e os profetas Ezequiel, Daniel e por aí vai. Todos eles são conceitos que falam ali, de uma forma ou de outra, do Messias. E são conceitos judaicos. Então, quando se fala do Mashiach, quando se fala do Messias, Deus deu as características deles, inclusive aqui para Bilã, que não era judeu. Quem é o Messias, o que o Messias tem que fazer, como que o mundo, no caso aqui, eu vou falar assim, como que o judeu vai reconhecer o Messias? Deus falou para eles, Messias tem que ser da tribo de Judá, e a descendência por tribo vem do pai, tá? Então, já se uma pessoa ele é filha de um pai não judeu, que não vem de uma tribo, ele não pode ser o Messias, tá? E da mãe ele não herda da tribo, ele herda se ele é judeu ou não. Então, todo o conceito de Mashiach vem do judaísmo. Não tem como você pegar e querer falar, não, os judeus não entendem. O Mashiach vai vir da tribo de Judá, o Mashiach vai trazer paz ao mundo. Através do Mashiach todos vão conhecer o verdadeiro e único Deus. Ele vai acabar com as guerras. Então, quando Deus dá aqui para Bilã esse conceito do Mashiach, é para falar assim, ó, as nações estão cientes de tudo isso, vocês não têm desculpa de falar, a gente não sabia do Mashiach, a gente não sabia que o Mashiach ia vir da tribo de Judá, que ele seria um rei, que ele governaria o mundo todo, que ele acabaria com essas nações que são nações que se opuseram ao povo de Israel, tá? Não só, como eu falei aqui para nós, gente, isso é tão claro como a luz do dia. Você conta no dedo nações que são a favor do povo judeu e do Estado de Israel. O restante, a ONU, a queridinha de todos, a ONU, ela odeia o povo judeu. E o próprio Bilã já estava falando disso. Os descendentes de Sete aqui também vão ser devastados. Então, todo o conceito de Mashiach que Deus deu para Bilã aqui é para falar para todos que não são judeus. Vocês foram avisados.
O Mashiach vai vir da tribo de Israel, vai vir da tribo de Yehudá, do povo judeu. Ele tem as características que eu passei para o povo judeu, que só o povo judeu vai saber reconhecer quem é verdadeiramente o Mashiach e não as nações. Mas vocês não estão livres de entender, porque eu dei Bilã para falar para vocês sobre o Mashiach. Então, perante Deus, todos são indesculpáveis, judeus e não judeus. Tá? Os judeus são aqueles que Deus deu a conhecer mais características para eles saberem. Ó, quando o Mashiach vier, vocês vão saber quem é. As nações, talvez não. Como, infelizmente, não sabem ainda quem é o Messias. O povo judeu sabe, tanto que eles esperam até hoje, eles sabem todas as características. Então, quando Deus usou Bilã para falar para Moabe e para todos os povos sobre o Mashiach, é para que naquele dia ninguém fale, eu não sabia quem era o Messias. Eu não sabia dessa história do Messias. Ainda que as nações tenham abraçado um Messias errôneo, né? Mas todas as características foi dado aqui até por Bilã, que não era judeu. Tá bom? Então, essa aqui é uma maneira de você ver todo esse contexto. Tá? E é tão literal, como eu disse, é tão claro, tá? Que todas as nações seriam contra o próprio Messias, né? Aí você fala assim, pô, 90% do mundo aí fala que tal fulano é o Messias. Então, não é o Messias, porque ao contrário do que Bilã fala aqui, as nações não vão reconhecer o Messias. Tá? Por quê? Porque quem sabe quem é realmente o Messias é o povo de Israel. Foi dado para eles, Deus deu para eles saber quem era o Mashiach. Então, meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer vocês, tá? Por ter nos acompanhado aqui durante essa última parte da porção. Você que já é inscrito, que já nos acompanha mais de um ano. Você que é novo, chegou aqui através desse vídeo, se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo. Vamos juntos aprender cada vez mais e mais a Torá aqui dentro do seu contexto original, dentro do texto original, do texto hebraico. Sem traduções errôneas que infelizmente tem por aí, tá? No demais, meu amigo, qualquer dúvida, deixa um comentário, eu terei o prazer de estar respondendo, tá bom? No demais, meus amigos, Bekol Tov, tudo de bom para todos, tá? Atzlahá, sucesso e parnassá, sustento para todos, tá? E que nós queremos que Mashiach se revele ainda hoje nos nossos dias, para que tudo isso que Bilã falou aqui aconteça, todos venham conhecer, porque os próprios profetas dizem que a terra ela vai se encher do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar, ou seja, não é outro meio, não é graça, não é favor de Deus. O conhecimento é que vai fazer as nações entenderem quem é Deus. E assim ninguém mais vai levantar a sua espada contra outro, porque desde o menor até o mais velho saberá quem é Deus. Então o que vai libertar verdadeiramente as pessoas é o conhecimento de Deus. Conhecimento da sua Torá, da sua palavra. Conhecimento, já diz o ditado, conhecimento liberta, leitura liberta. Sentimentos são passageiros. Eles têm que ser cultivados sempre alimentando, porque eles morrem. O conhecimento ninguém tira de você, e é ele que vai fazer todos reconhecerem realmente quem é Deus e quem é o Messias. Tá bom? No demais, meus amigos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Mashiach não se revelar ainda hoje, amanhã estaremos aqui com a primeira parte então da porção de Pinhas, dando continuidade aqui à nossa última parte da porção, tá bom? No demais, fiquem com Deus. Toda Rabá, muito obrigado e Lehi Traot. Até a próxima. Tchau, tchau, amigos.